assume, depois você... Aí eu vou pontuando alguma coisa naquilo que você fala, de vez em quando, suavemente. Já? Maravilha. Meus irmãos em Cristo Jesus, saudações de paz a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas, aos irmãos, aos que são aderentes à nossa fé. Quero aqui glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor Jesus por mais uma vez estarmos aqui em mais um sábado de EBD em Foco, a Escola Bíblica Dominical para treinamento de professores e líderes do campo da cidade de Arapongas. Quero aqui agradecer a Deus uma vez mais. Hoje estudaremos um tema extremamente relevante, importante, extremamente abandonado nos nossos dias atuais, que é o tema de contribuir para o exercício da obra missionária. E hoje eu quero agradecer a Deus e louvar ao Senhor por termos aqui o nosso pastor Emerson, né? Emerson. Ele é coordenador geral de missões do campo de Arapongas, que não é só a cidade de Arapongas. Há algumas outras cidades vizinhas que também compõem o campo de Arapongas. Ele é o coordenador geral, é coordenador, né? Sim, é diretor, né? De missões. A gente costuma dizer coordenador. Sim. Mas ele é o diretor geral de todo o campo missionário da cidade de Arapongas e cidades circunvizinhas que pertencem a esse campo. E para nós é uma alegria, porque o nosso diretor de missões, ele tem N experiências para contar, principalmente naquilo que tange a contribuição para a obra missionária, que, como disse, reitero e repito as minhas falas anteriores, tem sido de forma surranteira, abandonada, né, por alguns dos nossos irmãos que muitas vezes se prendem para contribuir no campo da obra missionária. Antes de eu fazer as leituras que são de praxe, eu quero dar a oportunidade ao nosso pastor, o Emerson, para se apresentar aos irmãos, primeira vez que ele está aqui. Pastor Emerson, bom dia, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Deus abençoe meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Emerson, como já dito aqui. Nós estamos na coordenação da Secretaria de Missões do Campo de Arapongas, o CMA. Nós estamos coordenando aproximadamente 35 congregações e entre elas aí 6 frentes missionárias. E para nós é uma satisfação muito grande estar aqui com o Salim, né, e poder compartilhar aqui das experiências, das grandezas daquilo que Deus tem feito através dessa Secretaria de Missões, juntamente com seus dirigentes e agentes missionários. Glória a Deus. Provavelmente hoje você sofrerá um choque de realidade ou terá um choque de realidade depois que o nosso pastor, professor e diretor de missões informar a vocês as dificuldades e os problemas que se encontram dentro do campo missionário, principalmente naquilo que tange as contribuições para auxílio das igrejas e dos missionários que estão ali sofrendo, repito, sofrendo. Não vivem uma vida apanelada, uma vida luxuosa, muito pelo contrário, vivem uma vida extremamente restrita, com uma contribuição muito baixa, mas que por amor à obra evangelizam e propagam a mensagem de Cristo às pessoas que necessitam e às pessoas que precisam. Eu vou fazer as leituras que são de praxe, depois já vou dar a oportunidade ao nosso pastor Emerson, para que ele faça, né, aqui a sua dissertação acerca da lição e também dê subsídio teológico aos professores que levarão para suas classes como experiência e reforçarão ali a necessidade máxima de se contribuir para a obra missionária. Nosso texto áureo, ele está em Isaías capítulo 6, verso de número 8, que diz: Depois disso ouviu a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é o texto de Isaías. A nossa verdade prática diz: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar, contribuir com essa obra que é a obra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 18, verso 19 até o versículo de número 20. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar.
Eu não vou fazer mais nenhuma outra leitura. Eu já quero transmitir a oportunidade ao nosso pastor, diretor de missões, Emerson. Parece nosso xará, mas o nome dele muda um pouco. Muda, né? O seu, pega o R, isso. O seu é Emerson. O meu Emerson. é EMI2SON. Emerson. O nome dele é diferente, irmãos. É diferente. Verdade. A pronúncia parece igual, mas É não verdade. Professor Emerson, pastor Emerson, por favor, está com o senhor. Queridos, nós estamos aqui compartilhando a respeito da importância de orar e contribuir e fazer missões, que é um tema muito relevante para nós que estamos aí já há 21 anos cumprindo esta missão. A introdução aqui diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus Cristo é a evangelização do mundo. Este compromisso com o chamado evangelização mundial exige 3 ações distintas: orar, contribuir e exercer o chamado. Assim estudaremos essas 3 ações dentro do contexto da necessidade missionária. Dentro dessa introdução aqui, eu estava meditando, Salim, que o nosso Deus aqui, Deus, a questão de Cristo é Cristo e com a evangelização do mundo. Deus não quer somente um povo. Eu sempre digo isso. Deus não quer somente um povo. Para nós que trabalhamos em aldeias indígenas, o evangelho não veio só para uma classe de pessoas. Isso aqui é uma ordenança dada por Jesus, que o evangelho deve ser pregado a toda criatura. Mas dentro aqui dessa introdução, nós vemos aqui, eu sempre, quando introduzo as minhas mensagens, eu sempre digo que existe 3 tipos de missionários. Existe aqueles que oram, aqueles que contribuem e aqueles que vão. Sim. Se não tiver essa ferramenta, a obra de Deus, a obra missionária, não funciona. Sim. Não funciona. Então nós vamos aprender aqui, no decorrer dessa lição, que a importância de se orar para aqueles que vão e a importância da contribuição. Para nós que tivemos uma experiência, agora eu vou falar também no contexto aqui da aula, dentro da nação do Haiti, né, que nós investimos aproximadamente mais de 10 mil reais para 600 crianças que lá estão. Então é muito importante não somente a oração, mas também a contribuição e a cobertura, né, espiritual para aqueles que vão. Orando pela causa de missões. A importância da oração na obra missionária. Embora considerando um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Uma coisa está ligada à outra. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos 2 finalidades da oração na obra missionária. Não existe obra missionária sem oração. Não existe. A oração, ela é fundamental para nós que vamos para a obra missionária. Lembro-me que quando chegamos à nação do Haiti, Salim, descemos com nós fretamos um avião, pagamos aproximadamente 32 mil reais, com ofertas que foram tiradas aqui em Arapongas e de outros lugares. Quando o avião foi pousando naquela nação, nós sentimos no mundo espiritual uma atmosfera, né? Porque o Haiti hoje é considerado a capital do voodoo, mas ali entramos, né? Através da oração da igreja, muitas coisas foram quebradas ali pelo poder da oração. Então a gente vê aqui que Paulo, sendo um gigante na fé, também ele faz menção, né? E a gente vê que o exemplo da igreja primitiva, que eles tinham e têm, né? Aqueles que seguem o nosso segmento, esse costume de orar. A oração é fundamental. A gente vê que o judeu ele ora 9, meio-dia, 3 horas da tarde. Sem oração não funciona. Paulo, quando chegou para fazer a obra de Deus na cidade de Filipos, a Bíblia diz que ele foi orar.
né? Ele foi orar, porque ali não tinha uma sinagoga, né? Então Paulo vai para a beira do rio, quando nós conhecemos o texto, e se inicia na oração. Eu penso que tudo começa e termina na oração. Sem oração não funciona. Como os antigos, né? Assembleano diz que quem ora muito, recebe muito. Sim. Quem ora pouco, recebe pouco. Então a gente vê aqui sobre a interceder. Interceder. Devemos orar para que as portas do Evangelho, sejam abertas. Ou seja, existem lugares, Salim, que o Evangelho, né, não tem essa facilidade que a gente tem aqui. Verdade. Nós fazemos mensalmente aqui em Arapongas e nos bairros vizinhos, cidades vizinhas, um evangelismo por mês. Então a gente vai ali aproximadamente com 30, 40 pessoas, né? E nós tivemos a oportunidade nessa evangelização de entregar aproximadamente 30 mil folhetos na cidade de Arapongas. Então existem lugares que nós, de fato, como igrejas, precisamos orar para que as portas do evangelho cheguem em determinados lugares. Sim. Nós, em lugares, não tem essa facilidade. E aqui, seguindo mais adiante, orar para que o coração das pessoas se abram à mensagem de salvação, que os missionários têm ousadia para testemunhar e pregar o evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Devemos, esse ponto aqui eu quero frisar nele, devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos enfrentados. O missionário, quando vai ao campo, como eu tenho essa experiência aí já de 21 anos, eu até pontuei aqui, Salim, que eu tive uma experiência que eu quebrei essa mão aqui, tem um pino embutido aqui, e de fato, quando a igreja intercede pelos missionários, ele está recebendo aqui, segundo aqui o escritor, um refrigério nas suas vidas, na esfera física, emocional e espiritual. Sim. Espiritual. Nós ficamos 2 anos, eu e minha família, era 200 quilômetros de estrada de chão para chegar aonde, na localidade que nós estávamos, 65 aldeias indígenas, e eu me lembro que quando estávamos saindo da aldeia, eu estava de moto, percorrendo aquelas estradas, acabei caindo. A moto caiu, quebrei a minha mão e andei 36 quilômetros, pilotando com essa mão quebrada. E literalmente no mundo espiritual, nós que somos sensíveis à voz do Espírito Santo, eu comecei a ouvir vozes, muitas vozes, e dizendo assim: toca, Jesus, toca. Naquela hora que eu caí no chão, comecei a ouvir vozes e eu comecei a andar aqueles 36 quilômetros pilotando com uma mão só, com a fratura exposta. Cheguei numa balsa. Aqueles 36 quilômetros eu senti literalmente, porque a Bíblia diz que o homem natural compreende as coisas do Espírito. Sim. Eu senti literalmente o poder da oração da igreja. O Espírito de Deus falou para mim: nesse exato momento agora que você caiu, existem pessoas que estão orando. Então, deve-se interceder pela vida do missionário que vai ao campo para receber essa proteção. E o perigo que a gente correu ali, Salim, naquela nação do Haiti, se a gente fosse pego ali, era aproximadamente $1 milhão para nos libertar. E a igreja ficou aqui em Arapongas orando aproximadamente os 15 dias que nós passamos ali. Então nós recebemos a intercessão da igreja na ida, recebemos a intercessão da igreja na volta, e o evangelho foi propagado naquela nação do Haiti. E também fomos livrados, através da oração da igreja, de ataques de onça, de sucuri naquela aldeia e muitos outros perigos que nós passamos. Então eu quero aqui frisar e reforçar que o missionário ele precisa receber essa intercessão contínua da igreja. A igreja tem que se posicionar em orar pela vida do missionário. No tópico 3 aqui, no parágrafo 3 do tópico 1, despertando a igreja local para a obra missionária. Despertando a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de que o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos, até mesmo
de ser enviado ao campo missionário. Neste aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes deveriam orar por ceifeiros. Em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 38, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa, em Mateus capítulo 10. Por isso, um grande líder de missões, certa vez disse, se mais crentes pudessem de joelho em oração, mais crentes poderiam em pé na evangelização. Então a gente vê aqui que no capítulo 10, a necessidade de se enviar os ceifeiros para a sua obra. É uma carência muito grande, Salim. Sim. Porque, como diz aqui a verdade prática, nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir. Ou seja, todos nós temos a responsabilidade de fazer alguma coisa. Eu sempre digo, irmãos, que nem todos foram chamados, Salim, para ir lá comer um gambá, sim, comer um tatu, né? Dormir em rede como a gente dormiu, mas nós precisamos orar e interceder, como foi o pedido aqui do Senhor Jesus, porque quando Jesus faz essa chamada aqui, havia uma necessidade. E a gente vê hoje, Salim, que a necessidade de se enviar é muito grande. Mas se crente se mais crentes se pusesse de joelho em oração, mais crentes poriam-se em pé na evangelização. Então eu vejo que quando a gente trabalha com evangelismo aqui na cidade, às vezes é uma dificuldade muito grande. Mas nós louvamos a Deus por esse despertamento espiritual na vida dos nossos agentes, que entenderam essa visão missionária não só para a cidade de Arapongas, né? Não só para atingir os bairros aqui da cidade, mas as cidades vizinhas e também essa visão global que Jesus deixou para nós que somos missionários. Pulando aqui já, eu até coloquei aqui, entre parênteses aqui, onde os seus, eu até anotei isso aqui, uma frase que eu tenho lá guardada, talvez vocês já ouviram isso, onde os seus pés não chegam, os seus joelhos dobrados em oração pode te levar. Sim. Talvez você não vá lá no Haiti, nunca foi no Haiti, mas através de uma oração aqui, né, através desse despertamento da igreja local aqui, nós temos missionários que estão lá agora, né, residindo numa casa que é pago, Salim, aproximadamente R$50 mil por ano é pago para manter aquela base missionária que lá está. Sim. Então, através da oração e através da contribuição, o trabalho tem avançado ali naquela nação do Haiti. Agora vamos falar aqui de uma coisa muito importante, porque tem gente que pensa, Salim, que é só enviar o missionário. Sim. Não, a gente vai enviar o missionário vai lá. Não, não é assim. Exige aqui, segundo a Bíblia, no tópico 2 aqui, contribuindo para missões. O sustento dos missionários aqui é muito importante, segundo o Velho Testamento, e também no Novo nós temos referências bíblicas para dar base naquilo que vamos falar agora. Com base na lei do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, o apóstolo Paulo instruiu os coríntios. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. O nosso Senhor ensinou acerca desse princípio do evangelho, em Mateus capítulo 10, versículo 10. Em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao 20, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam o apoio financeiro. O apóstolo, após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica, para pregar o evangelho aos filipenses. Enviaram o apoio financeiro e material para o apóstolo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 16. O maior, Salim, o investimento, para mim que estou já há 21 anos, é a obra missionária. Nós temos um exemplo muito vivo aqui, Salim, que Paulo, quando ele finaliza a sua carta
porque eu entendo que a carta aos Filipenses é uma carta de gratidão, né? Todo mundo gosta do terremoto, né? Que aconteceu em Atos capítulo 16 e tal, mas eu aprendi também que Deus não envia ninguém sem propósito. Sim. Quando Deus enviou Paulo ali, Deus tinha um propósito, né? De estabelecer futuramente ali uma igreja. E a Bíblia vai dizer aqui que Paulo aqui está com sentimento, finalizando a sua carta aos Filipenses, com sentimento de gratidão. Porque a Bíblia diz que os irmãos se compadeciam por Paulo e enviava-lhe oferta e donativos através de Epafrodito. Então Paulo aqui deixa esse princípio, ou seja, esse ensinamento, que o sustento dos missionários é muito importante para pregoar o evangelho. Irmãos, eu já vi, né, nesse tempo todo, Salim, missionários que são abandonados. Missionários com famílias que são abandonados, né? São deixados no campo missionário e aí depois tem que voltar para suas famílias porque algumas igrejas não têm esse compromisso, né? De mantê-lo. Não é só enviar o missionário, né? Esse princípio deve ser cumprido, né? Financeiramente falando. O missionário precisa desse financeiro. E nós louvamos a Deus pela nossa Secretaria de Missões aqui de Arapongas, que tem cumprido, né, esse princípio de mandar uma oferta para o Haiti. Hoje a gente tem aqui na aldeia Pucarani, uma aldeia que tem 2.500 índios. Nós temos ali uma congregação com quase 100 membros. E hoje nós temos, né, através do nosso gestor financeiro e do nosso presidente, nós temos mantido ali com a contribuição o dirigente local, né? O dirigente local. Então, a contribuição, o sustento do missionário é muito importante. Me lembro, Salim, que nesse período que a gente estava lá no Tocantins, que a gente ficou 2 anos, nós éramos sustentados por um pregador aqui do Paraná. Ele pregava, tirava os seus dízimos e mandava suas ofertas missionárias para nos manter. Através daquela oferta, né, ela trazia um abastecimento para minha casa e também nos ajudava a manter o trabalho. Porque tem gente que acha assim, que o barco que a gente andava lá, Salim, é assim, não, pegava a água do rio e colocava no barco. Não. Tinha que vir a oferta para a gente comprar gasolina, para a gente comprar o 2 tempos, para poder colocar no barco, para chegar em outras aldeias, para pregar o evangelho. Então, a importância desse sustento missionário não atinge somente a alimentação ou vestimenta, mas também no âmbito, né, físico, para o missionário se locomover. Indo aqui, né, se você quiser pontuar alguma coisa... Essa temática, pastor Emerson, das contribuições para os missionários, é uma temática extremamente sensível e uma temática que deve ser levada extremamente ao pé da letra e em consideração. O senhor falando da questão sobre o abandono dos missionários, deve ser também por conta dessa questão que muitas pessoas não sentem mais prazer, nem não sentem mais amor em fazer a obra missionária, e os que vão são rapidamente danificados por conta desse abandono, né? Alguns líderes que não dão suporte, como o senhor falou. Como é que se pode manter nada sem recurso financeiro? Tudo o que a gente faz gera um recurso financeiro. Estamos dentro de uma sala climatizada, com ar-condicionado, com 1, 2, 3, 4 câmeras instaladas, uma tela na frente, uma aqui na nossa retaguarda, uma mesa. Tudo isso aqui gerou um custo. Sim. Para o cara manter esse negócio aqui, ele pega o dinheiro do direito de transmissão que a gente paga, R$400 a mensalidade a gente paga. Com esses valores, ele mantém essa sala. Como é que o missionário se mantém? Com ofertas. Sim. E a oferta é algo que é voluntário. E é aqui onde é que está a dificuldade do agente missionário. Sim. E também do diretor de missões. Sim. Porque toda vez que ele fala em contribuir para a obra missionária, sempre tem 1 ou 2 ou 3, já quer mais dinheiro. E não se dá conta que o dinheiro parece ser muito, mas quando você emprega num determinado serviço é pouco. Já tentaram contratar um pedreiro para casa? Sim. Vai lá, você compra uma casa pronta de 200 mil. Não é que tentaram contratar um pintor, um pedreiro? É extremamente caro. Diárias de R$400, R$500. O pintor, 3, 4, 5 mil reais para pintar uma cozinha, uma sala. Então, tudo gera recurso financeiro. O missionário é um pedreiro e um pintor na obra de Deus. Para ele exercer a sua função de propagar o evangelho, é preciso que se tenha recurso. Veja que, quando a gente andava na região do Nordeste, a gente via muito isso. Pessoas passando fome. A gente chegava lá com ônibus, os caras não tinham o que comer. O cara ia evangelizar à tarde, ia ficar ele, a mulher e os filhos sem comida à noite.
Então, veja, isso é muito importante. Se a gente não fizermos isso, não abrirmos os olhos e não doarmos para a obra missionária, provavelmente os nossos missionários sofrerão muito mais do que o que deveriam. Sim, e concordo plenamente, porque eu sempre digo, Salim, que é uma corrente, né? Quando a pessoa pega o carnê, porque a gente tem o nosso carnê missionário, eu louvo a Deus que no último culto passado agora, a nossa sede, né, sempre está atuante, né? 45 irmãos pegaram o carnê ali, e ali é uma contribuição simbólica, 20, 30, 50, né? Aquilo que a pessoa sentia ou propôs no seu coração. E é uma corrente, porque a gente depende daquilo ali para mandar o sustento, né, para essa família que está no campo missionário. Então, o maior investimento ainda é a obra missionária. Contribuir para missões é juntar tesouro no céu. É juntar tesouro no céu. Em Mateus capítulo 6, versículo 20, lemos: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam. Este versículo revela o contexto e de quem domina o coração do ser humano. E o tesouro do céu é Deus, o tesouro da terra é Mamon. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está ajuntando tesouro no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Por isso, somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram no ministério do apóstolo Paulo. Foi o que eu acabei de falar aqui agora. Talvez a pessoa não pode ir, Salim. Não posso ir lá, mas a contribuição dela é muito importante. Aí eu sempre falo isso, irmão, talvez se você não receber aqui, fique tranquilo. Sim. Lá no céu você vai receber, entendeu? Porque o galadão é dado também para aqueles que contribuem. Sim, aqueles que contribuem fielmente para a obra missionária. No terceiro tópico aqui, terceiro parágrafo do segundo ponto, contribuir para missões é um privilégio, irmão. Não é um peso. Não é um peso contribuir. Não há privilégio maior do que saber que por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Foi o que eu falei aqui agora. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, num outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins da terra. Filipenses capítulo 4. Então, você pode observar que o escritor aqui, o pastor Wagner Gabi, ele frisa muito o comportamento disciplinar, né, da igreja de Filipos para com a obra missionária. Então, a gente conseguiu aqui, né, contribuir para a obra missionária, é um privilégio. É um privilégio para nós, aqui de Arapongas, e a quantidade, Salim, de remédios que nós levamos daqui para o Haiti. Hoje tem lá, né, através do pastor Edson, que é o fundador lá do Haiti, e é um privilégio para nós podermos chegar lá e ajudar com as nossas ofertas, comprar 27 colchões. Sim. As crianças estavam jogadas, né, no chão, não tinha colchão para dormir, e através dessa oferta, né, até deu um valor, lembro que deu um valor, o nosso presidente pediu para aumentar o valor, né? Então o retorno não é só material, sim, ele também é um retorno espiritual. Isso é um privilégio para nós que cremos na propagação do Evangelho. Então, contribuir para missões é um privilégio. Nosso coração se alegra em poder chegar lá, Salim, poder levar um alimento, poder levar daqui, que nós levamos mais de 300 sandálias para aquelas crianças calçar, levamos daqui um recurso financeiro para aquelas crianças se alimentar 90 dias. Sim. Porque a gente assumiu um compromisso lá na época, 2 anos atrás, agora a gente foi 2 anos consecutivos enviando oferta para lá, e me lembro que essa oferta, esse privilégio que alegrou muito meu coração, é que um dos orfanatos, porque são 9 orfanatos, 600 crianças, todos nós sabemos que deu um terremoto ali no Haiti, no ano de 2000,
né? Acho que 2010 morreu quase aproximadamente 300 mil pessoas. E agora, no final de dezembro do ano passado, morreu quase 2.100 pessoas. Mataram o presidente do país. Nós temos aqui também na nossa cidade, né, uma congregação que é ligada à nossa matriz e ligada ao CMA, que é aproximadamente mais de 70 haitianos, que hoje estão aqui sendo amparados pela nossa igreja, mas a sua família está lá. A sua família está lá, Salim, e não conseguimos trazer, sim, porque, né, a guerra tomou aquele país, mas o privilégio de a gente contribuir lá, me lembro aqui, para a gente já pular para o próximo tópico, que quando a gente estava servindo alimentação naquele orfanato, onde as crianças só comia, esse é um privilégio, comia na segunda, na terça não comia, sim, na quarta não comia e na quinta não comia. Nós chegamos lá, levamos as ofertas daqui, mudamos a realidade daquele orfanato e uma criança levantou, Salim, lá, por causa daquela comida, pediu para fazer uma oração. Fez uma oração e ela falou na língua, né, na língua deles, crioulo, disse: um dia eu vou ser um pastor. Uma criança de 12 anos, né? Então, um privilégio para nós poder, através da nossa contribuição, chegamos também agora na divisa da Espanha com Portugal, né? Através da contribuição dos irmãos, nós somos lá, saímos daqui para fazer um batismo de uma família missionária que está na divisa dos dois países, pregando o evangelho numa cidade muito difícil da Europa, mas o evangelho está sendo propagado. Então, através dessa contribuição, é um privilégio ver hoje o crescimento da obra de Deus na Europa, na nação e em outros países. Vamos lá para o tópico 3 aqui. A chamada para ir. Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação. Os moradores do campo, da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes, físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes, químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporciona. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares: hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massas individual. Assim, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará os anjos, mas usará homens e mulheres. Todavia, há um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada. Irmãos, Salim, eu peguei esse contexto aqui, que o evangelho, né, o próprio escritor está falando que o evangelho deve ser pregado. Eu aprendi uma coisa nesse caminhar meu na obra missionária, dentro desse contexto aqui, que aonde houver uma alma, há um campo missionário. Há um campo missionário. Todo cristão deve estar pronto para ir. Ou seja, não foi na Europa, mas está especificando aqui que o evangelho deve ser propagado, né, em vários lugares. Todavia há um preço a se pagar, ou seja, a obediência à chamada divina. Todos temos um chamado. A questão é o quê? A obediência, né? Me lembro como eu estava iniciando aqui no começo contigo, sobre a obediência chamada missionária, no ano de 2010, quando eu renunciei tudo, né, para fazer a obra missionária, larguei tudo pela obediência, e hoje Deus está, pela sua infinita misericórdia, me deu o privilégio de conhecer 8 países, né? Trabalho aqui na Bolívia, Paraguai, Argentina, e tive o privilégio de percorrer, né, essas etnias, né, e também tive o privilégio de percorrer 60 cidades aqui do estado do Paraná. Então, a obediência, todos nós sabemos que vale muito mais do que o sacrifício. A chamada missionária. Nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo, enquanto orava. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes de seu nascimento. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Nínive. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia a sua tarefa profissional.
O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Assim podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado à obra de Deus, ao reino de Cristo, vem do propósito de Deus. Se você quiser pontuar alguma coisa... Essas duas questões aqui do tópico 3 são essenciais, né? Porque a chamada para ir, como a gente vê no início da nossa lição e ao longo de toda a lição, a gente trata sobre 3 áreas distintas e sobre 3 questões distintas. É orando, contribuindo e fazendo missões. E nessa área específica da chamada para ir, aqui já está tratando de maneira específica daqueles que receberam a chamada. Aqui não se está falando daqueles que contribuem. Sim. Os que contribuem já ficaram, né? São aqueles que vão continuar contribuindo, Sim. vão continuar dizimando, ofertando e vão continuar orando. Essas 2 etapas já passaram e agora estamos na 3ª etapa, Sim. que é justamente o chamado específico. O chamado específico, como do professor e pastor Emerson, que é diretor de missões, mas também faz o trabalho de obra missionária viajando aos países, às cidades do estado, fora do estado e levando suporte. Paulo agradece à igreja em Filipenses, no capítulo 4, os últimos versículos, trata-se do seu agradecimento, e ele fala no verso de número 17 e 18, dizendo: não que procuro dádivas, mas procuro fruto que aumenta a vossa conta. Ele diz: mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, da qual da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo agradece as ofertas que enviadas para Paulo, que Paulo era justamente aqui na chamada específica. Ele recebeu a chamada para ir, e quando ele recebe a chamada para ir, Deus usa os irmãos em Filipos, na pessoa de Epafrodito, para mantê-lo naquela chamada. Verdade. Veja, e uma coisa interessante que eu quero falar sobre a questão do pastor Emerson, que às vezes a gente vê o senhor vendendo algumas coisas ali na sede, né? O senhor pega algumas coisas... Farofa, mandioca. Vende farofa, vende mandioca, tal, e etc. Isso cumpre a retórica e o desempenho em que Paulo diz: eu não fui pesado aos meus irmãos, eu recebo ofertas, eu recebo os donativos, mas eu também trabalho. Paulo era construtor de tendas e ele não parou de construir tendas. E o Emerson é a mesma coisa, é diretor de missões, recebe as contribuições, envia as ofertas, e ele também faz a parte dele no âmbito de vender a sua farinha, a mandioquinha, né? Aí em Alagoas a gente chama de macaxeira, né? Aqui eles falam mandioquinha, tal, vende outras coisas, vende cocada, tal, etc. Então veja que é um trabalho de extrema dificuldade para ser realizado, e vocês, a igreja, nós a igreja, temos que contribuir como os irmãos em Filipos contribuíram para o homem de Deus que foi chamado. Quem não vai, dizima e oferta. Quem não vai, dizima e oferta e ora. Sim. Tá? Então essas 2 áreas aqui específicas, tanto dentro da chamada para ir, como da chamada específica missionária, nós tratou, Emerson, em outras lições anteriores, Sim. sobre a discrepância, os exageros que a gente vê, tanta gente com título de missionário, né? O camarada hoje em dia todo mundo tem um título de missionário. E eu vou falar sobre isso aqui, então dentro é isso. do tópico aqui. E é algo que é banal, mas aqueles que desempenham o trabalho de fato e foram chamados verdadeiramente têm que ser aplaudido de pé, Sim. porque é uma tarefa muito difícil, pode ir. E finalizando aqui a chamada missionária, só para fechar aqui, Deus não chama ninguém sem propósito. Não. Todos esses que a gente especificou aqui, né, Deus chamou esses homens com um propósito. Então, todos que Deus levanta têm um propósito. Caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer diferença no cumprimento do ID de Jesus. Note que a expressão vós sois o sal da terra, essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio da nossa. Note também a expressão vós sois a luz do mundo. Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos inseridos. Ou seja, o testemunho aqui é primordial. Eu vou pular para o 4, mas eu quero deixar uma deixa aqui, né, por causa do horário.
Eu até anotei aqui, pregue em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Eu sempre digo que a minha voz, né? Você é de Alagoas, eu sou do Espírito Santo. Então o nosso sotaque, às vezes, parece que a gente tá brigando, né? E aqui no Paraná eles falam porta, né? E lá a gente tem o nosso sotaque. E o que acontece? O meu testemunho fala mais alto do que a minha voz no púlpito. Então o testemunho também, o testemunho na obra missionária é primordial. Da onde que você veio? Quem é você, né? Então, dentro aqui desse perfil, o perfil do vocacionado, podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos a seguinte. Primeira coisa, foi o que você estava falando agora, né? Sobre muitos que estão indo e não tem a chamada. Não foram escolhidos, né? Eu me lembro que uma aula que você teve aqui um tempo atrás, você disse que chegou no lugar, né? Tava tendo uma obra missionária na Alagoas e você bateu o olho numa pessoa e falou, mas não é. O Espírito Santo falou para você que não era, né? Porque a pessoa, né, não foi escolhida. Não ser neófito, cheio do Espírito Santo, reconhecido pela igreja e ser aprovado nas tarefas locais. Está preparado espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente e transculturalmente, além de destandos cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus e perseverando nele. Olha que coisa importante, professor Emerson e pastor Emerson. Ser reconhecido pela igreja. Pela igreja. Não é isso aí que eu... se auto-intitular. Não pode. Não pode. Então, eu passei, Salim, aqui, o perfil desse missionário. Eu fiquei 4 anos e mais 1 ano. Eu sou um aluno do ETAD, que é a Escola da Assembleia de Deus. Fiquei 4 anos estudando lá, me preparando. Fiquei mais um período me preparando. Eu não tenho só a teoria, né? Eu já vivo 21 anos na prática. Porque às vezes o camarada não é reconhecido pela igreja, ele se intitula, não tem um curso de capelania, porque eu acho que todo missionário deve se preparar, né? Sim. Antes de ir para o Haiti, eu me preparei espiritualmente 1 ano, né? Estudei a cultura do lugar. Então, para esse missionário, eu aconselho aqui, que a gente vai finalizar a nossa aula, todo missionário tem que ter o preparo. O próprio Jesus falou que antes de ir, você tem que ficar em Jerusalém. Sim. O camarada quer ir, não, eu sou missionário, né? Então, hoje, né, estou pastoreando a 8ª igreja no campo missionário. Hoje eu sou pastor ali do assentamento do Celino Fulador, né, para a glória de Deus. Passamos pela aldeia Pucaraninha, passamos pelo Coqueiral e outras mais congregações em aldeias indígenas. Mas o meu conselho aqui, para esse perfil, o perfil vocacionado, esse missionário, ele deve ser escolhido, né? Ele deve ser cheio do Espírito Santo. Ele deve ser reconhecido pela igreja. Ele tem que ter uma carta de recomendação. Sim. O seu pastor tem que designar ele, né? Tem que ter uma referência. Tem que ter uma referência. E outra coisa, existe culturas que exigem, como a gente foi agora para o Haiti, né? Como é que você vai entrar lá, Salim? Como é que você vai entrar no Haiti com remédio? Não tem como. Você vai ser preso na imigração. Aquele montão de... Nós levamos o quê? Uma médica, né? Preparamos uma carta aqui da nossa igreja local para apresentar na imigração, fomos recebidos. Não é só além do passaporte. Ah, eu tenho passaporte, né? Na imigração eles vão te pedir. Você é o quê? Ministro de culto? Cadê o seu documento e tal? Não se intitular, não é verdade? Sim. Pode pontuar aí. Realmente tem que ter todo um aporte jurídico, tá? Muito me espanta hoje ainda ver pessoas que pregam baterem contra os ensinos teológicos. Não deveria nem pregar, porque tudo na Bíblia é teológico. Então você tem que conhecer profundamente as escrituras. E se tratando em ir para um outro país, você tem que conhecer a cultura, não ser influenciado por aquela cultura. Muito pelo contrário, você tem que levar a influência bíblica para dentro daquela cultura. Você tem que estar preparado psicologicamente falando, você tem que estar preparado intelectualmente falando, tem conhecimento. O cara, de repente, chega lá e vai falar, aqui tá você, eita, é mesmo, aí você, ao invés de evangelizar, foi evangelizado, ficou. Pronto. Sim. Então, por isso que você não pode se auto-intitular, porque você não vai ter credenciais. Aqui eu não estou falando que a credencial pode tudo, eu estou dizendo que o missionário que é chamado, ele é credenciado pela sua igreja que o enviou para lá. Sim. Então, se a imigração pedir qualquer tipo de documento, ele vai ter os documentos na mão. Uma carta do seu
da sua convenção, do seu pastor. Sim. Vai ter uma carta no âmbito jurídico, como o nosso pastor... Para entrar com as doações, ajuda humanitária. Ajuda humanitária. O professor mesmo está dizendo aqui, levou uma médica, levou dentista, cartas, ofícios, essas coisas, para passar na imigração. Sim, Caso contrário, não passa. Isso é missionário. É. Missionário não é você colocar um perfil nas redes sociais, no Instagram, dizer, eu sou missionário, sou missionário. Se você não conhecer, eu sempre digo isso. Para se entender missões, para você que quer ir, né, para ser vocacionado para essa obra que você deseja ir, seja em qualquer âmbito missionário, precisa se conhecer a cultura do lugar. Sim. Precisa se estudar a cultura do lugar primeiro, antes de ir. Né? Tem que ter esse preparo, igual aqui na aldeia Pucaraninha, tão próximo de nós. Lá, de segunda a sexta, né? Segunda a sexta, você pode andar na aldeia até 11 horas da noite. Se você for pego depois das 11, você vai preso. É a cultura do lugar, entendeu? E nós, Salim, nós não conseguimos mudar a cultura do lugar de um dia para o outro. Não. Eu tenho 10 anos de aldeia Pucaraninha. 10 anos que eu estou ali dentro pregoando o evangelho. Mas nós já podemos ver o avanço da propagação do evangelho, que hoje, para a glória de Deus, aqui nós vamos glorificar a Deus, que essa revista aqui que nós estamos lecionando, ela está sendo lecionada dentro da aldeia indígena. Os índios hoje estão estudando, né, a mesma lição que nós estamos estudando aqui. Isso é um privilégio, não é verdade? E nós temos um pastor, né? Eu não vou citar o nome dele, porque ele não gosta que fala. Ele oferta mensalmente um valor para que essas revistas cheguem lá no campo missionário. Então, o vocacionado aqui, ele precisa ter, né, esse perfil. Ele precisa ter essa bagagem espiritual, intelectual, psicológica, transcultural, para poder fazer, né, a obra de Deus em determinados lugares. Realmente é um avanço gigante, porque a gente sabe que quem conhece história e quem conhece, sobretudo, a história do nosso país, sabe que o nosso país é um país riquíssimo dentro da sua fauna, da sua flora, dentro das florestas amazônicas. E veja que não precisa ir nem tão longe aqui no Paraná, com essa aldeia que o nosso pastor tá comentando com vocês, na aldeia Pucaraninha. Pucaraninha. Né? Veja, eu não sabia disso, que você não podia andar depois de determinados horários. Veja, dentro da cidade, mesmo sendo dentro da cidade, uma região afastada, é claro, mas eles mantêm com as suas coisas, que são coisas da sua cultura. E a cultura não pode ser alterada, como disse muito bem o nosso professor, de um dia para a noite. Isso leva tempo. Agora, claro, você vai pregando, vai mostrando, vai falando e as coisas vão mudando. Hoje já estudam a lição. Sim. E é algo extremamente depois difícil, de 10 anos. Depois de 10 anos. Então, Sim. veja, depois de 10 anos conseguiram. Aí quem está lá fora, mas louco, mas o cara conseguiu só ler uma lição. Mas é muita coisa. É muita coisa. Eles estão fazendo, o índio lá, o dirigente local, está fazendo Ibadep. Veja. Você chegando lá, entendeu? Então, hoje se tem lá o ensinamento deles, né? Que o obreiro indígena está dando dízimo. Está dando dízimo. Então, esse é o avanço, né? Do trabalho missionário naquela região ali, aldeia Pucaraninha. Então é isso, meus irmãos. O que fica claro e evidente é que dentro desse perfil dessa pessoa que foi vocacionada de fato por Deus, existe uma série de pré-requisitos aqui que ela deve cumprir. Ele não pode ser neófito, não pode não conhecer de Bíblia. Eu nunca vi ninguém ir para lugar nenhum sem conhecer de Bíblia. E conhecer de Bíblia, quando eu falo, é por isso que eu gosto do pastor Eliseu Rodrigues. Sim. Apanha, mas ele é alguém que eu gosto porque ele é extremamente instruído em dizer categoricamente: conhecer Bíblia é conhecer o Deus que você tem pregado. Porque quando alguém lhe perguntar, quem é esse Deus que você prega? Eu li ali, alguém me diz, não, você tem que dizer, você tem que defender a sua fé. Então, o que o pastor Emerson está falando é algo extremamente importante. O missionário tem que saber defender a sua fé. Vai chegar a ocasião que ele vai ter que defender as suas posições. Por que você prega esse Jesus? Quem é ele? Para que ele veio? Para quem veio? Então, você tem que defender. Tem que ter todo esse preparo, porque uma hora você vai ser abordado. Uma hora ou outra... Você vai ser abordado, né? Alguém vai pedir a razão da sua fé. Sim, é verdade. Tem que ser alguém cheio do Espírito Santo, alguém que ora, alguém que consagra a vida. Já disse aqui o professor reconhecido pela igreja, ser alguém aprovado nas tarefas da igreja, nas tarefas locais, porque tem gente que quer ser missionário. Eu estava dizendo aqui em uma aula anterior com o pastor Jonatas, tem gente que abre a boca, eu quero ser missionário. O cara diz, mas como você quer fazer missões? Quer vir para os Estados Unidos. Aí não. Eu quero pregar na Times Square. Aí é bom, irmão. Quem é que não quer estar na Times Square? Quem é que não quer estar em Chicago? É verdade, Em Boston, em Nova Jersey. Todo mundo quer estar.
Aí o cara diz, você quer evangelizar? Vou te jogar dentro da floresta amazônica, você vai lá pra uma tribo onde os caras é canibal, gosta de comer gente viva. Você vai? Aí o cara não voa. Então, isso não é vocação. O lugar que a gente estava aqui, que a gente tem um tempinho ainda, lá no Tocantins, foi um dos lugares que marcou a nossa vida, que a cultura lá é muito viva. E lá não tinha banheiro. Olha aí, ó. Nós tomava banho em bica, minha esposa, minhas filhas, no meio da mata. É isso. Aí outra coisa, tinha que tomar banho com o sabonete deles lá. Se o camarada não for escolhido, ele volta. 41 graus. E outra coisa, acabava o culto, Salim, a gente tinha que dormir. Não tinha cama. Sim. Nós dormíamos, eu dormia numa rede. E a igreja lá, era uma igrejinha de palha, tá lá até hoje. A gente teve o privilégio de iniciar o templo ao lado. E me lembro que era fechado as laterais para onça pintada não entrar lá. Olha aí. Né? E depois do culto tinha um tatu, né? Tinha um gambá, alguma coisa para comer. Então o camarada que não é escolhido, ele vai voltar. Pois é. Ele vai voltar. Então, e não deve ser só vocacionado o marido, como também a mulher tem que suportar toda a carga, né? Que isso é a daí. parte mais frágil. Isso daí. O cara suporta uma picada de uma muriçoca e tal, mas a mulher já fica, que é isso? Que negócio não. Então a mulher também tem que ser vocacionada junto com o marido. Ou melhor, né? O marido, o cara que está fazendo missões, deve orar a Deus para que Deus lhe dê uma esposa que tenha a chamada missionária. Porque desvia. Eu sempre falo que a minha esposa tem mais crente do que eu em determinadas coisas, porque tem comida que eu vou comer, ataca o meu fígado e tal. Minha esposa não, já come tudo e tal, entendeu? E hoje a gente tem um privilégio aí, nós estamos juntos já há 20 anos, e ela já está comigo esse tempo todo aí na caminhada, e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que, né, foi escolhida por Deus, né? Porque não é qualquer mulher que atravessa rio. Não. Né? Atravessa rio de noite, de madrugada, né? Criança sendo picada de cobra, né? Então só quem é escolhido para ir em determinados lugares. Basta falar que vai dormir em alguma mata, morar em algum lugar inóspito, que já não precisa nem ser... Atravessar rio já é um extremo. Eu me lembro que um dia um missionário queria ir lá, né? Lá na aldeia, onde a gente estava lá no Tocantins, e aí ele veio com aquele negócio de DVD, que tinha que vender e tal. Eu falei, não, pá, aqui não tem como vender DVD. Tem um hotel próximo aí? Eu falei, tem um na aldeia. Que você deita dentro da oca, você vê as estrelas. Tem mais de 5 estrelas. Então, quem é vocacionado, quem é chamado por Deus, não vê essas coisas. Sim. Não vê essas coisas. Nós temos aí, pastor Emerson, 10 minutinhos. Eu queria que o senhor gastasse esse tempo, pelo menos uns 5 minutos, trazendo um breve relatório do que a igreja em Arapongas tem feito. O senhor falou isso em um culto de missões agora, mas nem todo mundo acompanhou, né? Então aqui é um outro público, temos o público que atinge a igreja lá, que temos várias pessoas do Nordeste, assistem a gente aqui, várias pessoas da Bahia, temos aqui amigos que me assistem lá da Alemanha, tá? Sim. Então temos gente de vários lugares. Eu queria que o senhor trouxesse um breve relatório, o senhor não está com... Eu só vou concluir aqui essa... Sim, pode concluir aqui. Eu vou ler essa conclusão aqui, porque aí vai estar imbuído dentro daquilo que eu vou falar aqui. Nosso propósito, conclusão, nosso propósito é que, a partir dessa lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar, ao menos em uma modalidade da obra missionária. Irmão, você vai escolher alguma coisa hoje. Sim. Você não pode estar na obra de Deus, Salim. Você tem que descobrir para aquilo que você for chamado. Sim. Deus nos chamou para uma obra, e essa obra está aí, é a obra missionária. Orar, contribuir ou ir. Sim. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na propagação da mensagem da salvação e de toda criatura. É tempo de salvação, e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Então o Senhor conta conosco, né? Nós estamos aqui para dar continuidade. Então, um relatório rápido aqui sobre o nosso trabalho, né, na frente do CMA. Nós estamos já liderando o CMA, tem aproximadamente 2 anos agora. As nossas reuniões, ela acontecem no templo sede uma vez por mês, para a glória de Deus, com os nossos agentes, representando as respectivas congregações. E nessa reunião, cada agente tem a sua oportunidade para relatar, né, os trabalhos que vão acontecer na sua região, se vai acontecer um evangelismo, e também, né, as frentes missionárias que estão ligadas ao CMA. Nós temos aqui o pastor Adriano, em Portugal, né, que hoje está ali com quase 40 membros, para a glória de Deus. Tem um ano aquela congregação, tive o privilégio, no ano passado, de estar lá, né, dando início, juntamente com ele, né, toda aquela documentação. É o que a gente estava falando aqui.
A igreja está aberta em Portugal, está ligada aqui, mas tudo amparado juridicamente através do campo aqui de Arapongas. Temos aqui, né, o Coqueiral, com um trabalho que começou, que era um trabalho que tinha numa casa. Deus me deu o privilégio para lá, abrir aquela congregação. Hoje tem essa frente missionária, tem a frente missionária lá do Campinho, que está o querido amado pastor Cláudio, que está coordenando ali já tem um tempo, e também a aldeia Apucaraninha, né, que nós já falamos dela aqui, e também a congregação dos haitianos aqui em Arapongas e o assentamento do Celino Fulador. E o trabalho missionário, né, com 600 crianças que nós apoiamos lá na nação do Haiti. Nós trabalhamos aqui na nossa secretaria, como eu já disse, né, só reforçando, com os nossos carnês missionários, né? A pessoa pega voluntariamente, como você estava lá no culto de missões, compartilhou. Nós fizemos um investimento agora ali, né, com venda de mandioca, né, com venda de mandioca, de farinha, um investimento da salinha que nós estamos fazendo ali, 7,20 por 4 para a salinha das crianças. Nós já investimos ali aproximadamente quase R$25 mil na salinha das crianças. E eu louvo a Deus, né, por ter esse amparo espiritual da nossa sede, né, da nossa diretoria e também dos irmãos que pegaram o carnê, que são fiéis a esse trabalho, né? E agradecer aqui o Salim, né, por essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui. Nós não temos o mesmo nome, né? Só muda uma letra. Muda uma letra. Só uma letra, né? Só uma letra. Mas nós vamos morar no céu junto. Então, fica aqui a minha palavra de gratidão por essa oportunidade, né? E você escolha e decida por si, né? Orar, contribuir e nós precisamos, sim, fazer missões. Dessa feita, eu quero conclamar a todos os nossos amigos, irmãos internautas, aqueles que são daqui da região de Arapongas e das cidades circunvizinhas, que se quiserem contribuir com a obra missionária, que é dirigida, presidida pelo diretor de missões, pastor Emerson, aqui da Igreja Sede, procure a Igreja Sede Central, procure o mesmo também, tá? Eles têm carnês missionários, onde vocês podem contribuir mensalmente com uma oferta voluntária para ajudar. Veja que o que ele falou aqui, há várias frentes que necessitam de ajudas, ajuda financeira, para que essas frentes missionárias consigam desenvolver com maior empenho, com maior afinco, a obra de Deus aqui na terra. Se você não pode ir, não tem condições de ir, o seu dinheiro, a sua oferta pode ir chegar até aquele lugar. E outra, viu? Você desempenha um papel preponderante. Eu posso dizer que você desempenha papel principal nisso tudo. Porque não há pregador se a oferta não chegar, pastor Emerson. É impossível. É verdade. Não tem como pregar. Ah, mas dentro de graça, sim, a gente dá de graça a palavra, mas quando a gente vai para um determinado lugar, tem que comprar passagem, tem que comprar isso, comprar aquilo, etc, etc. Então, tudo gera um custo e é a igreja que tem que manter e tem que fazer com que esse custo, essas ofertas cheguem até o diretor. E lembrando aqui também, Salim, você estava no culto, o investimento que a gente fez agora, né? Nós compramos uma carretinha, né? Porque a gente está alocando uma carretinha de outra cidade para fazer os evangelismo em massa. Nós compramos 30 mil folhetos, né? Já foi tudo embora. E compramos essa carretinha, pagamos ela parcelado, para a glória de Deus, tudo através da contribuição que chega. Agora nós vamos, no próximo ano, preparar essa carretinha para receber toda a aparelhagem de som. Porque a gente vai de rua em rua, né, o evangelismo em massa, né, evangelizando os bairros de Arapongas. Então é muito importante que essa contribuição chegue para que as crianças do Haiti, agora eu recebi um comunicado aqui, né, que falta 60 pessoas, 60, 80 pessoas, com uma oferta de R$60 para ajudar o projeto no Haiti, para finalizar, para pagar a base missionária que lá está. Por quê? Existe uma base missionária lá, onde reside 3 missionários que cuidam dessas crianças, né? Então essa casa é paga por várias igrejas, porque quando se fala em missão, aqui só reforçando, a gente está no horário ainda, quando fala em missão, as placas caem. Sim. As placas caem. Não, é porque não, as placas caem, entendeu? Então, se Deus propôs no seu coração, nos procure ali, né? Ou procure o nosso gestor financeiro na nossa Secretaria de Missões, para que você possa estar também participando aí e lembrando que você vai estar juntando um tesouro no céu. Fazer a obra missionária
vai muito além de placa denominacional. Então, você que é de qualquer uma outra igreja pode contribuir com o trabalho de obra de missões que é feito e realizado pela Igreja Assembleia de Deus aqui de Arapongas, na direção geral do pastor Emerson, que tem dirigido. Nós temos ainda aí podemos finalizar com uma oração? Pode Nós ser. vamos fazer uma oração pelos missionários e também incluindo aqui Israel. Tá bom, meus irmãos? Querido Deus, muito obrigado pela sua palavra que não volta vazia. Oramos pelos missionários, Senhor, que estão, Senhor, agora no campo de batalha. Senhor, os teus filhos que estão sendo enviados. Senhor, os mantenedores, as igrejas, Senhor, que têm levantado. Oramos por Israel, que haja paz em Israel. Oramos pelos agentes missionários que estão imbuídos aqui em Arapongas, fazendo a obra do Senhor. Pelos dirigentes que entenderam essa visão missionária. Pelo nosso pastor presidente Josuel, Senhor, que tem aí sido um canal de bênção, Senhor, juntamente com essa diretoria, para impulsionar a obra missionária através do semear aqui dentro da nossa cidade e das cidades vizinhas. Oramos pelas frentes missionárias que estão agregadas à nossa Secretaria de Missões. Senhor, e todos esses folhetos que foram entregues, Senhor, foram sementes plantadas. Senhor, nós oramos, Senhor, por cada agente missionário, por cada família, por todos os internautas que estão, Senhor, nos assistindo agora, Senhor, que sejam bênçãos, Senhor, meu Deus, na rua, na cidade, Senhor, no campo, aonde eles estiverem, Senhor. Pai, eu quero os abençoar na tarde desse dia, em o nome de Jesus. Amém, ó Deus. Deus abençoe a todos os nossos amigos e amigas, os nossos professores de Escola Bíblica Dominical, a você espalhado em todo o Brasil, aqui em Arapongas, nas cidades circunvizinhas. Ore. Se você orar, Deus vai fazer milagres acontecer. Contribua, ajude os campos missionários onde você puder ajudar. Mais uma vez, repito, contribua. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.